Isso é um treino. Você vai reprogramar a sua mente. Quanto mais você fizer isso, mais você vai exercitar, olhar para as situações de forma positiva. Ah, Patrícia, mas eu não consigo pensar positivo. Usa a técnica do pensamento neutro. Por isso eu trouxe duas formas de pensar. O pensamento negativo é um vírus que fica na sua mente contaminando todo o seu sistema e pode inclusive fazer você adoecer. Entender isso pode transformar a sua vida como transformou a minha e a de muitos clientes meus que achavam que ficar pensando em tudo de ruim que acontece é algo normal, que é assim que a mente deve funcionar e que não tem outra forma de pensar. Ou talvez você seja dessas pessoas, que acham que pensar negativamente é até alguma vantagem, que é bom, porque previne coisas ruins de acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é bom. Os pensamentos negativos, eles impedem que você encontre soluções e limitam a sua capacidade, fazem com que você permaneça preso, refém de um ciclo de fracassos. É como se fossem lentes embaçadas que fazem você ver a vida de uma forma que te leva ao insucesso. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. E hoje eu ainda vou te ensinar de forma prática como lidar com esses pensamentos negativos. Então, se permita fazer as reflexões que eu vou trazer aqui hoje. Se arrisque a mudar a sua percepção dos seus pensamentos e a expandir a sua consciência. Que tal? Esse é o meu convite para você no vídeo de hoje. Primeiro, é preciso entender que você é treinado. Não só você, mas eu e todo mundo somos treinados para ver o lado ruim das coisas. E isso não é culpa sua. Isso está impregnado na nossa sociedade e no nosso subconsciente. Vemos o lado ruim das coisas para nos proteger da decepção. E se não funcionar? E se der errado? E se eu não for capaz? E se eu não conseguir? E se eu sofrer? Quanto mais eu foco em coisas ruins, mais eu fico ansioso, deprimido, mais eu me desanimo, mais eu adoeço, física e mentalmente. Para evitar uma possível frustração, o nosso cérebro faz isso, faz a gente olhar para tudo de pior que pode acontecer, entende? Mas pensar dessa forma, que a gente se habitua pelo medo, motivado pelo medo, atrapalha demais a nossa vida. Atrapalha os nossos relacionamentos, atrapalha o nosso comportamento em relação às outras pessoas, em relação aos nossos objetivos. Na verdade, o pensamento negativo acaba paralisando por medo, para evitar o sofrimento. Mas depois de um certo tempo, parece que a nossa mente só sabe funcionar desse jeito. Mas isso é apenas um vírus. É assim que eu quero que você veja os pensamentos negativos, se você é alguém muito focado na negatividade. Quando a gente entende o pensamento negativo como um vírus, a gente entende que aquele não é o funcionamento normal da nossa mente, que a gente não precisa ficar com medo que coisas ruins vão acontecer o tempo todo. E principalmente que a gente pode remover esse padrão, exatamente igual a um vírus. A questão é que enquanto estamos focados nos problemas, nas dificuldades, a gente não consegue encontrar as soluções, porque a mente que criou o problema não é a mesma mente que vai encontrar a solução. Precisa de uma mudança, precisa de um fato novo, uma ideia nova, um questionamento. E quando a gente tem esse padrão negativo de pensamentos, quanto mais a gente foca em coisas ruins, mais coisas ruins acontecem para reforçar e dar
coerência a esse padrão de pensamento. É por isso que você precisa romper esse ciclo. Pense uma coisa, de uma forma geral, algo tem 50% de chance de dar errado e 50% de chance de dar certo. É claro que existem variáveis em cada situação, mas aqui eu quero falar sobre aquelas situações em que a gente nem tem variáveis para avaliar, que a gente nem sabe se vai dar certo, se vai dar errado, a gente não tem dados, fatos, a gente não tem histórico anterior que possa nos fazer alterar essa proporção de 50 e 50. A gente simplesmente altera e começa a achar que aquilo não vai dar certo, que vai ser difícil e pensar negativamente porque a gente está deixando que esse vírus da negatividade atue na nossa mente. É só por isso que a gente, ao invés de pensar de forma prática, olha, 50% de chance de sim, 50% de chance de não, a gente traz toda essa negatividade. Então eu quero que você entenda que, de forma geral, uma situação tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, tá? Mesmo quando você tem experiência anterior, agora pode ser diferente. Você pode estar diferente, podem ter fatores naquela situação que tornem aquela situação diferente. E cada fato na nossa vida, de verdade, é único. Então a gente não pode achar que porque não deu certo lá atrás, não vai dar certo de novo. A gente não pode cair nessa armadilha de achar que tudo vai ser difícil, que tudo não vai dar certo, que as coisas ruins, só coisas ruins acontecem. Esse é o padrão mental que eu tô trazendo aqui para você, dizendo que isso é um vírus, que eu quero que você encare esse padrão de pensamento como um vírus. Eu posso escolher se eu vou acreditar na metade positiva ou na metade negativa daquela situação. Se eu posso escolher, por que eu vou me conectar com a parte mais desfavorável para mim? Porque se, de forma geral, é 50-50, por que eu vou me agarrar aos 50% negativos? É o vírus da negatividade que faz você olhar para a metade negativa das situações em qualquer situação. Mesmo quando você não tem dados, você não tem fatos, você não tem nada que te leve a pensar de forma concreta que aquilo vai dar errado. É apenas o vírus rodando na sua mente. Você quer ver um exemplo? Imagina que você tem um filho adolescente, né, e ele vai para uma balada, ele quer ir para uma balada. Pode acontecer alguma coisa ruim? Pode acontecer um acidente, pode de repente ter alguma coisa com drogas ali, né? Algum consumo de drogas, ele pode perder o controle, pode, mas também pode dar tudo certo. Ele pode se divertir, ele pode se conectar mais com os amigos, ele pode conhecer pessoas legais e ele pode simplesmente ir lá se divertir e voltar para casa com boas lembranças daquela noite, para que ele possa se recordar para o resto da vida e até contar para os filhos dele. Não é mesmo? Se o teu filho vai sair para a balada, você não tem como segurar ele em casa, impedir que ele vá, até porque isso não vai adiantar nada. Uma hora ele será adulto e irá fazer o que ele quiser da vida dele. Então, não vai adiantar você impedir que ele saia, que ele se divirta. Isso não é saudável. Então, se eu não tenho como evitar isso, por que eu vou ficar sofrendo, né? Deixando o vírus da negatividade tomar conta da minha mente por uma coisa que pode nem acontecer. E na maioria das vezes, não acontece. Muito mais, uma coisa da nossa cabeça, é muito mais o vírus do pensamento negativo rodando ali, fazendo com que a gente se apegue ao lado ruim das coisas, do que de fato dados estatísticos e uma verdade sobre aquilo. Então presta atenção ao que eu vou te dizer. Esse vírus pode e deve ser removido do seu sistema. E para começar a remover esse vírus, você precisa decidir aqui e agora que você vai pensar diferente. Porque você pode pensar diferente. E eu vou te mostrar isso. Então, coloca aqui nos comentários, se você decidiu que quer remover esse vírus da sua mente, coloca aqui nos comentários, eu vou pensar diferente.
parar de manter esse padrão negativo de pensamentos que traz essa negatividade para a sua vida e impede que a sua vida prospere, que você alcance os seus objetivos, que você viva uma vida plena, porque é isso que a negatividade faz, que talvez esteja te adoecendo, trazendo doenças psicossomáticas para a sua vida, porque você mantém esse padrão negativo de pensamentos. Mas Patrícia, é impossível não pensar. Como é que eu não vou pensar? Como é que eu vou parar de ter esses pensamentos? Consegue? Sim, eu não acabei de dizer que é um vírus. Você tem como remover esse vírus e é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Primeiro, você precisa entender que isso é possível, que você pode mudar esse padrão e você pode escolher quais pensamentos você vai interagir e quais pensamentos você não vai interagir. Quais pensamentos eu vou dar energia, eu vou deixar ele se expandir na minha mente, realmente eu vou dedicar tempo a eles. Eu vou deixar eles fluírem. E quais pensamentos eu vou parar, ou eu não vou interagir com eles, como vocês vão ver na técnica que eu vou compartilhar aqui, eu não vou interagir com eles. Mas para isso a gente precisa tomar a decisão de que não vai mais deixar esse vírus da negatividade se espalhar, se expandir e que vamos pensar diferente. Esse é o primeiro passo. A gente precisa querer pensar diferente e entender que é possível pensar de maneira neutra ou positiva. Então agora eu vou te ensinar uma técnica que eu ensino para os meus clientes, para que você possa lidar com esses pensamentos negativos. Eu vou ensinar duas formas, e aí da próxima vez que você pensar negativo, que um pensamento desse vier, você vai escolher qual das duas formas vai fazer mais sentido para você e você vai aplicar de forma prática, tá? Então vamos lá. Como primeira opção, eu vou trazer aqui o pensamento neutro. Lembra dos 50% que eu falei no início do vídeo? 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado? Então você vai lembrar disso. Nas duas opções você tem que lembrar disso. Na opção do pensamento neutro, você vai, primeiro, quando vier o pensamento negativo, você vai falar, eu cancelo. Você pode falar em voz alta ou pode falar mentalmente apenas, repetindo para você, eu cancelo. Depois de falar eu cancelo, você vai lembrar da regra dos 50%. E aí quando você começar a pensar, vai dar errado, eu não vou conseguir, vai ser difícil, questione-se, peraí, mas e se eu conseguir? E se der certo? Peraí, é 50-50. Afinal, essa situação também tem chance de dar certo. Então, se tem chance de dar certo, eu vou escolher pensar de forma neutra. Mas, Patrícia, o que é pensar de forma neutra? Como é que eu vou escolher pensar de forma neutra? Eu não consigo pensar de forma neutra. Então, eu vou te explicar. Se não tem como saber se vai dar certo ou vai dar errado, você vai escolher não pensar sobre aquilo. Se manter neutro. Você vai escolher pensar em outra coisa. Ou seja, eu não vou pensar sobre isso, nem que vai dar certo, nem que vai dar errado. Eu vou desviar a minha atenção e vou escolher um outro pensamento que não tenha nada a ver com aquela situação. Você vai distrair a sua mente. Se vier um outro pensamento negativo, você vai repetir o mesmo processo, até que você consiga sair desse ciclo de negatividade. Essa é a primeira opção. Pensamento neutro. Já a segunda opção é o pensamento positivo. Você vai sair do pensamento negativo para pensar positivamente sobre aquela situação. Do mesmo jeito, quando vier o pensamento negativo, você vai dizer, eu cancelo. Primeiro. Depois vai lembrar da regra dos 50% e vai começar a olhar as partes positivas daquela situação. Lembra daquela história lá do filho adolescente que foi lá para a balada? Então, nessa situação, quando você começar a pensar que ele vai correr perigo, que vai acontecer alguma coisa, que pode acontecer um acidente, você vai pensar, mas espera aí, ele pode também simplesmente se divertir e chegar em casa são e salvo. Ele pode simplesmente ir e voltar em segurança e nada acontecer com ele.
Pense que ele será protegido por um anjo da guarda, por Deus, por Jesus, por aquilo que você acreditar. E aqui a fé pode te ajudar muito. Ou seja, você vai buscar os pensamentos positivos para trocar aquela negatividade e focar a sua mente naquilo que pode dar certo, pensando positivamente sobre aquela situação. Agora, é muito importante para você quebrar esse ciclo dos pensamentos negativos e enfraquecer o vírus da negatividade, que você faça uma intervenção de maneira ativa. O que é isso? É você, assim que perceber o pensamento negativo, você intervir. Não deixar para depois. Pensou negativo, aplica uma das duas opções, aquela que fizer mais sentido para você. Isso é um treino. Você vai reprogramar a sua mente. Quanto mais você fizer isso, mais você vai exercitar olhar para as situações de forma positiva. Ah, Patrícia, mas eu não consigo pensar positivo. Usa a técnica do pensamento neutro. Por isso eu trouxe duas formas de pensar, porque simplesmente não interagir com os pensamentos negativos já vai fazer esse vírus, perder a sua força. A sua mente começa a diminuir a atividade negativa e você começa a identificar as coisas positivas que estão à sua volta e os fatos positivos nas situações. Conforme você vai treinando, conforme você vai não interagindo com esses pensamentos negativos, você vai ver que você vai começar a despertar para as coisas positivas que já existem na sua vida, para o que está funcionando, para as suas qualidades, para o que te faz bem, para o que você já é, para o que você já tem. Tome as rédeas dos seus pensamentos, levando eles para o lado positivo, ou pelo menos para uma neutralidade. Isso já vai ser muito útil, isso já vai fazer um bem enorme para você e vai começar a te tirar desse estado mental ruim. Isso é que é importante, você pensar de forma objetiva, clara, consciente sobre aquela situação, sem pensamentos negativos, sem emoções negativas, pensando de forma clara e objetiva, para que você possa tomar melhores decisões. Experimente uma das duas opções que eu trouxe aqui, porque essa técnica, seja do pensamento neutro, do pensamento positivo, essa técnica de dizer eu cancelo, lembrar dos 50% e desviar o seu pensamento, seja para algo que não tem nada a ver com aquilo, seja para algo positivo, vai fazer transformações incríveis na sua vida. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com os meus clientes, eu já vi isso acontecer várias e várias e várias vezes. Então, dá certo, experimenta. Pode parecer estranho no início, mas isso é só porque o vírus do pensamento negativo está aí, ativo demais na sua mente. Conforme você fizer essa prática e deixar de interagir com os pensamentos negativos, esse vírus vai perdendo a força e vai deixando a sua mente se conectar com mais coisas positivas. Aí o seu sistema começa a rodar de forma limpa, sabe? E aí você começa um novo padrão mental. Quanto mais coisas boas eu começo a perceber, mais o meu comportamento gera situações favoráveis para mim. E isso vai me levar a mais coisas boas acontecerem, reforçando ainda mais esse novo padrão de pensamento positivo. E aí, quando você menos esperar, você está vivendo uma vida incrível. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, a melhor coisa que você pode fazer é compartilhar esse vídeo com alguém que também possa gostar e aprender com ele. Até a próxima!